Fala pessoal, vamos lá para mais uma aula aí. Nessa vamos dar um segundo exemplo sobre aplicações das equações de Maxwell. Então aqui eu deixo o enunciado indicando que em um meio caracterizado por os parâmetros indicados aí, a equação do meu campo elétrico, eu preciso determinar beta, que é uma constante qualquer, e o meu campo H. Então, para que eu consiga satisfazer essa condição e determinar esses dois carinhas aqui, o que eu preciso? Preciso satisfazer as quatro equações de Maxwell. Então, vamos começar pela lei de Gauss. Na lei de Gauss, o que ela nos diz? Como aqui, vou até voltar um pouquinho, como aqui a minha permeabilidade μ vai ser μ0, que é a permeabilidade no vácuo, eu sei que o meu meio é o vácuo. Dessa forma, pelas equações de Maxwell, no vácuo, a lei de Gauss me diz que a derivada, o divergente do meu campo elétrico tem que ser nulo. Dessa forma, o meu campo elétrico ele está em Y. Então, eu preciso fazer a minha derivada parcial do meu campo elétrico na minha variável y. Como aqui eu não tenho a variável y, o meu campo elétrico ele é constante. E a derivada de uma constante é nula. Isso precisa ser atendido. Então, como nós já avaliamos, a derivada do meu campo em y vai ser nula, zero. Para minha próxima condição, vamos para a lei de Faraday. O que a lei de Faraday nos diz? Que o rotacional do meu campo elétrico vai ser igual a menos μ vezes a derivada do meu campo H no tempo. Para que eu consiga separar o meu exercício e determinar o H, que é o que eu estou procurando, é um dos que eu estou procurando, eu vou isolar o H dessa forma. Então eu tenho que o meu H vai ser igual a menos o inverso da minha permeabilidade vezes a integral no tempo do rotacional do meu campo elétrico E. Da mesma forma, eu sei que o rotacional ele é definido como uma matriz. Então, o rotacional do meu campo elétrico vai ser igual ao resultado dessa minha matriz 3 colunas por 2 linhas. E aí, eu defino o meu rotacional do campo elétrico como essas duas derivadas parciais. Como eu já sei que o meu campo elétrico em Y ele tem a variável Z, é a única variável que tem na minha equação, esse termo aqui é nulo, é zero. Dessa forma, eu tenho que o rotacional do meu campo elétrico E vai ser igual a 20 beta vezes o cosseno de 10 à oitava vezes o tempo, menos beta z no meu versor AX. Agora, esse valor de rotacional, o meu resultado desse rotacional, eu vou substituir ele no meu campo H. Dessa forma, eu tenho uma nova equação. Integrando essa equação, eu tenho uma nova fórmula para definir o meu campo H e dessa vez eu já tirei a integral do sistema. Seguindo com o raciocínio, agora vamos para mais uma das equações de Maxwell, que é a que define as cargas magnéticas isoladas. Para que essa definição também seja válida, eu tenho que o divergente
do meu campo H tem que ser nulo. Então, voltando um pouco aqui, onde eu tenho a minha definição do campo H, meu campo H ele está em X, mas a definição da equação não tem a incógnita X. Da mesma forma que o meu campo elétrico E, o meu campo H ele vai ser constante para o meu divergente. E o divergente da minha constante vai ser nulo. Dessa forma, eu atendo também a equação de Maxwell que fala sobre as cargas magnéticas isoladas. Seguindo com o raciocínio, vamos para a última das equações de Maxwell, a lei de Ampère. O que a lei de Ampère nos diz? Que o rotacional do meu campo H vai ser igual ao produto negativo entre sigma E somado com epsilon vezes a derivada do meu campo elétrico no tempo. Lá no início, já vimos que o sigma era nulo. Dessa forma, esse termo ele é eliminado da minha equação. Agora, da mesma forma que nós fizemos com o campo elétrico E, agora vamos fazer com o campo elétrico H. Então, vamos isolar o campo elétrico E para efeito de cálculo. Então, essa aqui vai ser a minha definição do campo elétrico E, utilizando da lei de Ampère. E, prosseguindo com o raciocínio, eu tenho que o rotacional do meu campo H, da mesma forma que fizemos com o campo E, ele vai ser definido por uma matriz, 3 colunas, 2 linhas, onde o meu campo magnético H, meu campo H, ele é definido apenas em X, em Y e em Z ele é nulo. Resolvendo essa matriz, eu tenho o meu campo H em Y e o meu campo H em Z. Mas, da mesma forma que no campo E, nós vimos que o campo H ele só tem a incógnita Z para ser derivado. Dessa forma, esse termo é nulo. Fazendo com que a minha equação seja resolvida dessa forma aqui. Resolvi a minha derivada parcial do H em Z e encontrei o valor para o rotacional do meu campo H. Vou substituir esse cara no meu campo elétrico e resolvendo a integral, eu tenho a definição do meu campo elétrico E partindo da lei de Ampère. Agora, já no início do exercício, nós tínhamos a definição do campo elétrico E como 20 vezes o seno de 10 à oitava vezes t menos beta-z em y. Pela lei de Ampère, eu tenho uma definição similar, mas que muda apenas o primeiro termo. Então, por similaridade, o que eu posso dizer? Que o termo que eu encontrei pela lei de Ampère tem que ser igual, deve ser igual ao meu termo definido no início do exercício. Dessa forma, eu consigo dizer que 20 vezes beta ao quadrado dividido por 10 elevado a 16 mi epsilon vai ser igual aos 20 do início. Agora aqui, eu simplesmente vou fazer uma pequena resolução para descobrir quanto que vai valer o meu beta. Então, o que eu faço aqui? Pego o meu beta, isolo ele, que vai resultar nesse trecho aqui, nessa equação. E logo no início do exercício, o que nós tínhamos? Que o meu Mi era igual a Mi0
E o meu epsilon era igual a 4ε0. Dessa forma, eu substituo os meus termos e, resolvendo a equação, o produto entre μ0 e ε0 vai ser igual ao inverso do quadrado da minha velocidade da luz. Dessa forma, eu posso simplesmente substituir os termos. E a velocidade da luz, nós já sabemos que ela é aproximadamente igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O que vai nos trazer? Vou substituir aqui. Substituindo e resolvendo a equação, eu tenho que o meu beta vai ser igual a mais ou menos 2/3. Então aqui já consegui descobrir um dos termos que foi solicitado aí no nosso exercício. Continuando o raciocínio, agora eu volto para o campo H. Faço a substituição de todos os termos. O meu μ0 vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7. Substituo todos os termos que eu já tenho, os valores que eu possuo, incluindo o meu beta. E daí eu consigo determinar também a equação para o meu campo H. Bom, pessoal, então é isso aí. Mais um exercício aí sobre equações de Maxwell, que são bem conceituais e de manipulação algébrica e matemática de todas as equações. Tem que fazer várias mudanças aí para conseguir chegar nos resultados. Mas é um bom exercício para teste. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Isso aí, pessoal. Boa noite.